TST decidiu se tinha ou não tinha, cabe rescisória. Então, ampliou-se bastante os casos de cabimento da ação rescisória. Não somente, repito, para sentenças processuais, como também para os casos em que houver controle da aplicação ou não de precedentes judiciais. Tentando chegar ao final, pelo menos do tempo, né? Só lembrando que algumas decisões que são no Código irrecorríveis, algumas importantes também para o primeiro grau. Primeira, aqui negar ou aceitar amicus curiae, a decisão é irrecorrível. Isso é óbvio, né? E até tem um caso que segunda-feira eu vou fazer uma audiência pública do caso do divisor dos bancários, sou relator, recursos repetitivos. Aí vários pediram para ingressar com amicus curiae. Eu indeferi uma porrada, um monte de gente, porque era só advogado querendo um palco para expor. Quem eu deferi? Quem tinha pertinência temática com o tema, com a questão jurídica, sindicato de bancários, federações, de banqueiros também, claro, FENABAN, mas advogado para expor tese jurídica não é o caso, não é um tema que afete a questão do advogado indeferir. Mas um detalhe, a decisão que aceita ou nega a admissibilidade do amicus curiae é irrecorrível, artigo 138 do Código de Processo Civil. A decisão que concede gratuidade judiciária, processo civil, também é recorrível, artigo 100 do CPC. A decisão que concede prazo para regularização de custas, artigo 1007, parágrafo 2º, também é recorrível. A decisão que em qualquer instância resolve distinção, parágrafo 9º, artigo 9º, parágrafo 5º da nossa instrução normativa, recurso imediato. Ou seja, a decisão que diz que o caso, que resolve, por exemplo, a parte alega que o seu caso não tem distinção em relação ao incidente que está sendo suscitado no TST, que é prosseguir com o seu processo. Entendeu-se na resolução que a decisão é irrecorrível, porque é interlocutória e pode haver recurso posteriormente. A decisão que determina, isso é importante, a instauração do incidente para uniformizar a jurisprudência do tribunal. É irrecorrível. Artigo 896, parágrafo 5º da CLT. O relator, quando determina, ou o presidente do tribunal, que determina que o tribunal uniformiza a jurisprudência, a decisão é irrecorrível. Claro que a decisão cabe embargos. A decisão irrecorrível não quer dizer que não cabe embargos declaratórios para ajustar o seu comando. A decisão que devolve ao tribunal o processo para julgar de acordo com a súmula que ele editou, ou também precedente judicial, artigo 2º, caput da IN 37. E agora, uma novidade muito grande, que é uma mudança substancial na IN 40, a admissibilidade do recurso de revista. Eu queria falar um pouquinho sobre isso. O que acontecia até então, o novo código está em vigor. Aqui eu chamo a atenção para quem faz no TRT a admissibilidade recursal, recurso de revista. O trabalho agora é enorme. O que acontecia antes? Súmula 285. Quando o tribunal, pelo seu presidente ou vice-presidente, conforme o regimento interno, examinava a admissibilidade do recurso de revista, quando ele examinava a admissibilidade por um tema, subia o recurso para o tribunal superior. Não examinava os outros temas. Por quê? Era baseada essa interpretação na súmula 528 do Supremo Tribunal Federal, se não falha a memória, uma súmula do Supremo antiga, acho que era 528, que dizia mais ou menos assim: conhecido o recurso, o tribunal julgará a causa. Mas agora surgiu uma mudança. Ora, como o tribunal já tinha desde a lei 13.015, a obrigação legal de uniformizar a jurisprudência, e o controle da uniformização é feita no próprio regional, o presidente do tribunal tinha que examinar, em relação aos outros temas, se havia ou não entendimento divergente. Para que, em havendo, não subiria ao TST o recurso de revista, porque a Lei 13.015 criou um pressuposto específico do recurso de revista, a prévia uniformização do tribunal, no caso da sua jurisprudência. Isso não era feito quando só examinava a admissibilidade do primeiro tema. Mas uma mudança fundamental nisso tudo, também vindo do novo Código, que está no artigo 1034, parágrafo único, que é repetido também na apelação, ou seja, recurso ordinário,
que é a consagração da teoria de Cândido Lamarco dos capítulos da sentença. É uma expressãozinha que está, zinha pelo tamanho, mas enorme pela implicação que trouxe, no final do parágrafo único. Vou ler o artigo. Se admitir o recurso extraordinário, o recurso especial, lê esse curso de revista, o TST julgará o processo aplicando o direito. Nenhuma novidade. Era assim que se fazia. Mas veio o parágrafo único. Admitido o recurso extraordinário ou o recurso especial, no nosso caso especial, recurso de revista, por um fundamento, devolve-se ao Tribunal Superior o conhecimento dos demais fundamentos. Até aí nada de novo. A profundidade do efeito devolutivo. Horizontal em relação aos temas, vertical com relação às matérias. Ou, desculpe, horizontal em relação aos temas, às matérias, vertical com relação aos fundamentos. Tinha 3 teses, hora extra, cargo de confiança, controle inválido, enfim. Analisou-se a hora extra pelo cargo de confiança, digamos, e por isso não se examinou os demais, não se examinaram os demais. Óbvio que o tema hora extra, indo ao TST ou ao TRT, toda a fundamentação relativa a esse tema, o tribunal pode conhecer, ainda que não tenha sido examinada pela decisão precedente, porque não era pertinente. Novidade nenhuma não tem aí, sempre foi assim. É o que vem a seguir. Então, vou ler de novo. Admitido, devolve-se ao TST o conhecimento dos demais fundamentos para a solução do capítulo impugnado. Então, acabou a chamada admissibilidade por extensão. Não é mais possível, senão, de cada capítulo impugnado, o exame dos pressupostos recursais, genéricos e específicos, e a cognição restrita àquele capítulo. E isso nós encontramos exatamente nessa expressão, e por isso que foi editada a IN 40. Por quê? Ora, se a admissibilidade é agora de cada capítulo, subsiste o incidente que a lei criou, 13.015, para o tribunal uniformizar de cada capítulo a sua sentença. E se o tribunal, primeira hipótese, examinou e disse, olha, esse tema aqui, acolho o recurso. Esse tema aqui, não acolho, caberá agravo de instrumento da decisão denegatória de admissibilidade parcial. Então, o recurso de revista subirá ao TST, haverá daquela parte o agravo de instrumento do tema que não foi admitido. A preclusão. Claro, embargando e o tribunal persistindo na omissão, haverá o chamado preclusionamento ficto, isto é, não se vai impor à parte que de novo renove, que de novo opõe embargos, porque o tribunal já respondeu e a decisão estaria proferida. Então, isso vai exigir agora do tribunal um rigor maior no exame do recurso que a parte interpõe. No nosso caso, como é muito comum, recursos que são multitemáticos. Claro, recurso de um tema só, não tem problema nenhum. Mas também, para o advogado, um cuidado muito maior. Porque se ele não embargar a declaração, a decisão, não mais despacho de admissibilidade, que ele julga defeituosa, que foi lacônico a decisão, que não exauriu os seus fundamentos, que diz que a súmula 126, ele diz que, na verdade, não é matéria fática a ser revolvida no TST, a decisão, a possibilidade de discutir no TST, precluirá e o recurso não subirá para o TST. Então, acabou, pelo novo Código, na minha opinião, já acabaram anteriormente para 13.015, por essa obrigatoriedade que tem um tribunal regional de uniformizar a sua jurisprudência. Aquela possibilidade de, admitido por um tema, o recurso subir por todos os demais temas sobre os quais ele verse. Exatamente por isso é que a normativa 40 procurou detalhar o procedimento e, exatamente por isso, por ser mudança muito grande dos regionais, teve 30 dias de prazo de sua vigência depois que o Código entrou em vigor. Foi exatamente por isso, para dar aos tribunais tempo de se prepararem e as partes também, essa, digamos assim, informação de que, doravante, 30 dias após,
haveria uma nova realidade na interposição de recurso para o TST, porque, uma vez denegado a admissibilidade, ao interpor o instrumento, ela tem que antes verificar se o caso é, sim, de oposição de embargo declaratório, porque, se o for, ela não pode simplesmente interpor o recurso sem que haja prévia oposição de embargos declaratórios. Eu vou falar aqui rapidamente da execução, porque tem algumas coisas que eu quero destacar para vocês, especialmente para o primeiro grau. Uma mudança que chega a ser risível, mas é verdadeira. O Código diz que a execução se processa no interesse do credor. Artigo 797, 771. Bom, mas isso tem uma mudança fundamental no Código. Está no artigo 805, parágrafo único, que é o antigo artigo 620. Lembre-se dele. Quando a execução se puder processar pelo modo menos por mais de uma forma, optar-se-á pelo modo menos gravoso do devedor. Homenageio o meu orientador de mestrado, professor Pinho Pedreira, que sempre disse que esse artigo tinha que ser relativizado ao processo do trabalho. Sempre falou isso. Mas o Código inova muito, dizendo o seguinte: agora, o devedor que invocar este benefício tem que dizer qual é o meio menos gravoso, sob pena de perder esse benefício. É uma mudança substancial. Artigo 805, parágrafo único. O devedor, ao invocar como benefício seu de proteção patrimonial, que se processe a execução pelo modo menos gravoso, tem que indicar qual é. E cabe ao juiz avaliar se de fato é modo efetivo para a execução. Por que isso? Porque, se não fizer, ele perde o benefício. E, fundamental essa discussão, o Código expressamente diz que a penhora em dinheiro é prioridade na execução. Inclusive provisória. Inclusive, para mim, acabou a possibilidade, mas de segurança... Isso. Porque acabou pelo novo Código. E aí eu volto ao artigo 139, parágrafo 4º, inciso 4, que eu vou ler de novo, para vocês gravarem e nunca mais esquecerem dele. Ao definir poderes do juiz, disse o Código, determinar, agora chegou a hora, todas as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais, subrogatórias necessárias para assegurar o cumprimento, lerei eu, da decisão judicial, que fala em ordem, que é mais abrangente ainda, inclusive nas obrigações que tenham por objeto prestação pecuniária. Então, devedores, cuidem-se. Por quê? Porque agora, ao se dizer que a execução é para modo menos gravoso, eu tenho que dizer qual é o meio menos gravoso, e o juiz vai avaliar se de fato é efetivo ou não. Porque, óbvio, se estou penhorando dinheiro, o cara junta lá armários de uso brasiluso, aquelas gavetas enferrujadas, dizer, embora seja indicado, o modo não é efetivo, indeferido requerimento, penhora em dinheiro. Uma novidade, essa aqui vai ser uma confusão enorme. Essa aqui, a previsão expressa de atos expropriatórios em execução provisória. Gente, isso é uma medida no Código drástica. Então, o TST está ali, meio que lá, a CLT falando em execução por até a penhora, e está no parágrafo 6º do artigo 525, não me falha a memória aqui, acho que eu anotei errado. O juiz pode, evidentemente, quando houver situação excepcional, de grave dano, de risco iminente, ele pode até, como exceção, não autorizar estes atos. Mas é faculdade do juiz. A regra agora, em execução provisória, é praticar atos expropriatórios. Outra novidade, artigo 833 caput, acabou a impenhorabilidade absoluta de bens. Não tem mais no novo Código. Leiam lá, artigo 833 caput. São
impenhoráveis. Não fala mais, são absolutamente, porque ele relativiza esta ordem de impenhorabilidade. Dizendo, por exemplo, embora seja um salário poupudo de 40 mil reais, mas está aqui dizendo, né? Mas tem uma novidadezinha fundamental, que esse está gerando uma discussão enorme, que é o parágrafo 2º do artigo 833, quando diz que é possível liberação de dinheiro, execução provisória, independentemente de caução, de pagamento, de prestação alimentícia, aspas, independentemente da sua origem. Isso é uma discussão enorme, quando o legislador ampliou o espectro de alcance desta norma. E o artigo da Constituição, artigo 100, diz que a parcela trabalhista é parcela de natureza alimentar. Então, nós temos aqui um debate enorme na jurisprudência, certamente, que vai ensejar aí muita discussão, é aquela situação em que o juiz pode, sem caução, liberar o pagamento quando houver reconhecimento desta, ou melhor, penhorar bens, aliás, desculpe, salário e poupança, porque reconhece que a parcela salarial vinda essa parcela de sentença trabalhista. Um caso bem interessante, artigo 843, cônjuges brigando, acabou a impossibilidade de expropriação de bem divisível. O bem divisível antes não era expropriado para resguardar o direito do coproprietário. Agora, o bem é alienado e o coproprietário tem direito a receber a sua parte no bem, na expropriação, pelo valor equivalente à avaliação. Mas não impede a expropriação do bem quando ele for indivisível, salvo se entender que o valor a ser expropriado, enfim, é insuficiente para garantir a cota do coproprietário. Então, marido e mulher estão brigando, o marido sempre faz isso, né? Põe lá o bem, né? Indica logo o bem para a praça, né? E a mulher coproprietária, geralmente o homem, nesse ponto, é meio cafajeste, quando está separando da mulher, né? Está separando, ele aí dá alguns bens, não, bota esse aqui, um bem ótimo, aqui, a casa que a gente mora, tá, é ótimo, abre mão de impenhorabilidade familiar. A mulher coproprietária, antes havia restrição à alienação, por ser indivisível, se fosse o caso, agora não há mais esse obstáculo, o bem é expropriado, com limitação ao valor da avaliação, só para você entender que o valor da avaliação não atende à parcela do coproprietário, artigo 843, parágrafo 2º. O importante também, medida da execução, a ordem de preferência legal foi alterada pelo Código, e o Código fez um agrupamento dos bens por possibilidade de liquidez. Ele agrupou os bens na ordem de preferência da Constituição, de maneira a reuni-los por melhor facilidade em alienação, em expropriação. Mas com um detalhe, o juiz pode inverter essa ordem. Artigo 835, parágrafo 1º. Às vezes, em algum lugar, um bem, embora você esteja lá embaixo na ordem de preferência legal, naquele local é um bem que todo mundo, o comércio desse bem é muito, enfim, ávido, vamos imaginar, sei lá, a produção de açaí, frutos de açaí aqui na Amazônia é muito consumido, em alguns lugares talvez não, então frutos de bens móveis, no caso aqui de árvores, pode ser aqui um comércio muito pujante, e de entender que naquele caso ele inverterá essa ordem e o executado não pode impedir que este ato ocorra. E um detalhe importante é o artigo 85, parágrafo 1º, que dá prioridade à penhora em dinheiro. Por isso que não cabe mais emitir mandado de segurança em execução provisória para impedir que o juiz penhore dinheiro em execução provisória. Claro que ele pode tornar equivalente, como a lei diz, a fiança bancária a dinheiro. Então, o devedor tem essa possibilidade. Aqui também um dado interessante, artigo 836. O oficial de justiça vai à casa de alguém penhorar bens e lá só encontra bens de família. Antes ele voltava, certificava e o juiz, quando muitas vezes, só encontrei lá um copo de cristal, pode ser um vaso da dinastia Ming, que ele não sabe que vale uma fortuna. Tá, se encontrar um copo velho, até sujo de poeira, não penhorei não. O juiz, como não sabia, dava a execução como vazia. Nesse caso, a penhora como vazia. Agora ele tem que
lavrar um auto de apreensão dos bens que foram encontrados na residência, nomeia o devedor, no caso o residente, como depositário, informa o juiz, e aí sim o juiz vai avaliar se estão bens de família ou não. Isto é, passou a ser controle do juiz e não do oficial de justiça saber se aqueles bens são de família ou não. Porque muitas vezes o oficial de justiça, ou enfim, a situação do caso, não permite, pelo que está nos autos, não permitia que o juiz avaliasse se os bens eram passíveis ou não de penhora, uma obra de arte. A lei diz, artigos suntuosos, objetos de luxo. Então, às vezes, o oficial de justiça e o próprio juiz não tem elementos de imediato para avaliar se o bem é penhorável ou não. Então, agora, o auto de penhora, a lei usa a expressão acho que é auto circunstanciado, artigo 836. 836. Lavrará, descreve na certidão os bens, nomeia o executado como